Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de gestão estratégica da produção e logística. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a administração de materiais. Quando a gente fala de administração de materiais, a gente está falando basicamente da administração dos estoques. Então a gente está falando daqueles produtos que a gente compra de matéria-prima, né, professor? Não. A gente está falando de matérias-primas, sim, mas também estamos falando daqueles produtos que estão sendo processados, dos produtos acabados, daqueles produtos que estão sendo transportados até o cliente e até mesmo os produtos que ainda não estão no estoque, mas vão ser enviados do fornecedor para a empresa. Então, a administração de estoque é bem ampla. E para que a empresa consiga trabalhar os seus estoques, consiga trabalhar os seus materiais com eficiência, essa administração de materiais precisa ser muito bem planejada. Aqui, nessa figura, nós temos um ciclo onde temos o material saindo de uma empresa, é transportado, passa pelo transporte por cadeias logísticas menores, e volta, não para a mesma empresa, volta para outras empresas. Então, ao longo da produção produtiva de toda a fábrica, pode-se encontrar uma enorme quantidade de materiais. Alguns já em processamento, outros parcialmente processados, e muitos outros aguardando, em algum lugar ou desvio, a oportunidade de serem processados. Na aula anterior, eu falei com vocês que eu já trabalhei em uma madeireira. Nessa madeireira, a administração de materiais envolvia desde você comprar o material do fornecedor. No caso, muitas vezes esse material, que eram as toras de madeira, ela era comprada de pessoas que eram donas de plano de manejo. E você comprava esses materiais, essa madeira, em pé. Você comprava a árvore. E aí, essa árvore precisava ser cortada, traga até um local dentro da floresta, onde era colocada em caminhão, era trazido para o pátio da serraria, esperava a época de cortar essa madeira na serraria, cortava. Só que, durante esse processo de corte, você cortava a tora em pranchas, essas pranchas eram cortadas em peças menores ainda, depois eram cortadas no comprimento menor. Durante todo esse processo de corte, nós tínhamos materiais também. Por sua vez, esse material, essa madeira, era empacotada, ou seja, formava-se as pilhas de madeira do tamanho e forma correta para serem carregadas, mas muitas vezes essa madeira não saía imediatamente. Ela era armazenada no pátio da serraria, depois era colocada em caminhões e levado para o cliente. Tudo isso envolvia o gerenciamento de materiais da serraria. Além disso, os materiais da serraria, se a gente gerenciamento de material, era basicamente a madeira, né, professor? Mas será que tinha algum outro material para ser administrado? Tinha. Qual material? Nessa localidade não tinha energia elétrica. Então, para a serraria funcionar, era utilizado um grupo gerador diesel. E o diesel era também um material dessa serraria. Nós tínhamos também outros materiais, que eram, por exemplo, as serras, outros insumos que eram utilizados, por exemplo, graxa, outros tipos de óleo. Tudo isso também eram insumos que eram utilizados na serraria e faziam parte do gerenciamento de materiais. Então aqui nós temos uma exemplificação dos tipos de estoque. Professor, então quer dizer que existe diversos tipos de estoque? Sim. E por que existe diversos tipos de estoque, professor? Porque cada estoque tem uma finalidade. Então, uma das finalidades do estoque é o estoque de ciclo. Esse estoque de ciclo, ele existe para que entre uma entrega de um fornecedor e a próxima entrega dele, a indústria consiga trabalhar sem faltar material.
Num exemplo que a gente pode pensar é no supermercado. Não vai ter a todo momento sendo feita entrega de leite no supermercado. Mas o fornecedor faz uma entrega de leite hoje e daqui a uma semana faz outra entrega. Seria inviável economicamente, o cliente vai lá, compra uma caixinha, o fornecedor entrega mais uma caixa de leite no supermercado. Isso seria inviável. Então, para isso, existe um lapso entre uma entrega e outra. Esse lapso entre uma entrega e outra precisa ser, para atender esse lapso, precisa ser formado um estoque. Esse estoque é o estoque de ciclo. Um outro tipo de estoque é o estoque de segurança. Esse estoque de segurança, ele é criado pelo seguinte: você não sabe exatamente o quanto você vai vender de leite. Então, se você tem uma demanda aí de uma semana, você costuma vender 500 caixas de leite, você não vai comprar exatamente 500 caixas de leite para uma semana. O fornecedor vai entregar nessa semana, hoje para você, hoje entrega uma carga de leite para você, e a próxima carga vai ser entregue daqui a 7 dias. Então, ao invés de comprar exatamente as 500 caixas de leite que você costuma vender nesses 7 dias, você vai comprar aí, digamos, 550. Por quê? Porque se houver alguma demanda a mais, por exemplo, algum cliente resolve comprar um pouco mais de leite, você vai conseguir suprir essa demanda com esse estoque de segurança. Ou também pode ser que o fornecedor venha entregar o leite daqui a 7 dias, mas o caminhão quebra. Ou há uma falta de energia no laticínio e ele atrasa a produção. Então ele vai atrasar a sua entrega. Essas 50 caixas a mais vai suprir esse tempo que a próxima entrega atrasou. Ou uma demanda excedente. Nós temos também estoque em trânsito. Lembra que eu falei para vocês que a gestão de materiais não envolve só o estoque em si? Ele envolve desde o momento da compra até a entrega para o cliente? Então, esse estoque em trânsito é aquele estoque que você comprou, mas ele não foi entregue para você. Um exemplo é quando um supermercado compra uma mercadoria que vem de um outro estado. Então, você comprou essa mercadoria hoje, mas ela não vai ser entregue para você hoje. Ela vai ser entregue, digamos, daqui a 3 dias. Esses 3 dias é necessário para que o caminhão se desloque daquele local e chegue até a sua loja. Esse estoque é um estoque em trânsito. Professor, mas eu posso diminuir esse estoque em trânsito? Pode. Você pode diminuir esse estoque em trânsito, por exemplo, utilizando meios de transporte mais rápido. E é sempre viável fazer essa redução? Não. Então, professor, quando é que eu posso fazer essa redução? Você pode fazer essa redução dependendo de alguns critérios. Por exemplo, produtos que sejam caros e pequenos. Ótimo, você pode fazer essa redução porque você vai ter um ganho. Nesse caso, você vai ter um pequeno volume, um baixo peso, e aí ao invés de trazer o produto de carro, você pode trazer ele de avião. É muito mais rápido. E aí você vai ter uma redução de custo. Por quê? Você vai ter uma redução do dinheiro que está parado em estoque. Professor, mas o avião é mais caro. Mas nesses casos, por exemplo, quando você vai transportar produtos eletrônicos, celulares, o valor da mercadoria envolvida é tão grande que ele compensa você utilizar um modal mais caro para diminuir esse estoque em trânsito. Existem alguns outros fatores que você também vai trazer esse estoque e você é obrigado a utilizar um modal mais caro, um meio de transporte mais caro por ser mais rápido. Um desses exemplos é o transporte de vacinas. Às vezes você pode ter uma vacina que ela tem um prazo de vencimento muito curto. E aí, para você trazer ela, você vai ter que utilizar um avião. E existem produtos que são impossíveis você utilizar esses meios de transportes mais rápidos. Por exemplo, o Brasil produz muito minério de ferro. E nós precisamos levar esse minério de ferro para os nossos clientes. Por exemplo, China.
quando esse minério de ferro sai do Brasil para a China, ele vai de navio. Ele demora, às vezes, 3 meses para chegar na China. É muito tempo. O minério, nesse caso um navio carregado de minério, ele tem um grande valor, mas é um material pesado, que se fosse para ser levado de avião, ia ficar muito caro o transporte. Então, nesse caso, o navio é o meio de transporte adequado. E nós temos também o estoque pulmão. O estoque pulmão é aquele que você faz para suportar algum pico de venda. Querem um exemplo de um estoque pulmão? Na Páscoa, as empresas, os mercados, as lojas costumam vender ovo de Páscoa. Quais outras datas é que são vendidos ovos de Páscoa? Praticamente só na época da Páscoa. E aí, essa época da Páscoa, são aí 1 mês e pouco em que são comercializados esses ovos. Então, esses ovos, será que são produzidos apenas nesse 1 mês e pouco? Não. Esses ovos, eles são produzidos bem antes e entregue nesse prazo para os mercados. Então, as empresas fazem esse estoque pulmão para que durante esse pico de vendas, elas consigam atender os clientes. E aí nós temos também um estoque especulativo. O que é um estoque especulativo? Vamos pensar no seguinte. Existe uma época em que o Brasil começa a produzir soja. Ele produz bastante soja nessa época e depois praticamente não é mais produzido durante o restante do ano. É a época da safra de soja. Durante essa safra, a soja tende a ter preços menores. Após passar a época da safra, esses preços começam a se elevar. Então, eu posso ter uma empresa que compre soja na época da safra e aguarde passar essa época da safra para os preços aumentarem e vender essa mesma soja por um preço maior. Existem até alguns tipos de estoque hoje que se chama venda de futuros, em que você faz o estoque de um produto que ainda não existe. Professor, como é que eu vou estocar um produto que ainda não existe? Simples. Você faz um contrato com um produtor de soja, você vai lá, tem um produtor de soja que está querendo vender soja, só que ele ainda nem plantou essa soja. Ele está vendendo a soja que ele ainda vai plantar. Você vai lá e faz um contrato com ele. Olha, eu compro 1 milhão de sacas de soja a preço X, para você me entregar daqui a 6 meses. E aí você paga esse produtor, ele vai pegar esse dinheiro que você pagou e utilizar para financiar a produção. Então você tem um estoque de 1.000 sacas de soja que ainda não existe. Esse estoque ainda vai ser produzido pelo produtor para ser entregue para você daqui a algum tempo. Esse estoque pode ser, essa ferramenta de vendas de futuro é muito utilizado como estoque especulativo. Ou seja, a pessoa compra agora, esperando que daqui a 6 meses o preço da saca de soja vai estar mais caro. E temos um outro estoque também, que é o estoque estratégico. As empresas, muitas vezes, elas podem prever que tem alguma dificuldade de fornecimento de algum tipo de estoque. Por exemplo, empresas que produzem óleo de soja, ou produzem ração para gado ou para frango, elas podem prever que vai haver alguma dificuldade do fornecimento de soja na próxima safra. Então, para se proteger, elas já compram antecipadamente boa parte da soja que elas vão precisar nesse mercado de futuros. Daqui a 6 meses, 7 meses, quando a soja for produzida, eles já vão ter comprado essa produção, vão receber essa produção. Se eles não tivessem comprado, pode ser que eles não conseguissem comprar tudo o que eles fossem precisar. Mas, numa empresa, esses materiais não vão ficar parados. Nós já vimos que estoque parado é um desperdício. Inclusive, nós vimos falar dos just in time, entrega no tempo correto. Um dos principais objetivos do just in time é reduzir os estoques. Por quê? Se você mantém um estoque lá de 10 milhões de sacas de soja paradas, esses 10 milhões representam um custo. Mas, professor, a soja está parada lá, o dinheiro está lá, eu não estou gastando nada. Peraí, será que não está? Você não está gastando com área de armazenagem?
Mas o armazém, se o armazém for meu, eu não vou gastar. Mas se o armazém for seu, você poderia ter alugado ele para outra empresa. Então vou estar gastando só com a área de armazenagem. Então, você tem 10 milhões de reais em soja. Se você não fosse, esse dinheiro não tivesse aplicado em soja, você poderia investir em outro lugar e ter uma renda. Então, eu nunca devo ter um grande estoque? Depende. Você ter um grande estoque em processamento, boa parte das vezes não é interessante. Mas esses estoques estratégicos, muitas vezes eles são necessários. Por exemplo, uma indústria que produz ração, muitas vezes ela tem que fazer esse estoque de grãos para manter a sua produção de ração durante o ano. Porque senão vai chegar uma época no ano em que ela não vai conseguir mais comprar porque vai estar de grãos, porque vai estar na entre safra, e ela vai ter que parar a sua planta. Mas, tirando esses estoques estratégicos, o ideal é que os materiais fiquem o mínimo de tempo parado possível. Então, esses materiais, eles vão ter uma logística, onde eles vão entrar na empresa, vão entrar no almoxarifado de materiais, o estoque de materiais, e o melhor é que assim que eles entrarem nesse almoxarifado, eles já comecem imediatamente a ser expedidos para a produção. Como eu já expliquei anteriormente, nem sempre isso é possível, mas o ideal é que isso acontecesse. Na produção é logística interna, ou seja, dentro da própria empresa. E depois esses produtos, eles vão ir para o depósito de produtos acabados. Professor, então quer dizer que eu posso ter um estoque de produtos, nesse caso de uma fábrica de ração, eu posso ter um estoque de produtos que são matéria-primas e outro estoque de produtos acabados. E entre esses dois eu vou ter um estoque que vai estar em produção. Correto. O senhor falou que era melhor manter o menor número de estoque possível. Correto. Mas e no caso de estoque estratégico? Eu posso ter um estoque estratégico de produtos acabados? Na maioria das vezes, não. Por quê? O melhor é você ter o estoque de matéria-prima, quando isso for necessário, quando essas matérias-primas forem produzidas de modo sazonal. Por quê? Quando você pega a matéria-prima e faz a produção, você coloca mais dinheiro nele. Então, se, por exemplo, a fábrica de ração comprou grãos e já vai produzir imediatamente para armazenar a ração pronta, ela vai estar colocando dinheiro nessa ração, e aí o valor em dinheiro vai ficar maior no estoque de produtos acabados. Por isso que o mais viável para essas empresas é manter esse estoque estratégico em grãos. Existe alguma possibilidade de existir um depósito estratégico de produtos acabados? Existe. Esse depósito existe quando você tem produtos que não podem ser armazenados antes da produção, mas que após a produção eles podem ser armazenados. Quais são esses casos? É o caso, por exemplo, de eu ter um tipo de fruta que é sazonal e que eu faço conserva dessa fruta. Essa fruta chega na minha empresa e aí, para eu armazenar ela in natura, não teria como, porque ela iria apodrecer. Mas depois de fazer a conserva, ela pode ser armazenada. Então, nesse caso, eu pego essas frutas, faço a conserva e armazeno. Isso existe muito no processo produtivo de polpa de fruta. Muitas dessas frutas, como por exemplo o cajá ou cupuaçu, eles são frutas que produzem durante uma época do ano, ou tem um pico de produção durante uma época do ano, e depois essa produção não existe ou é muito reduzida. Então essas empresas compram essas frutas e não armazenam elas in natura, porque isso iria ficar muito caro. Eles compram essas frutas, fazem a polpa e armazenam a polpa congelada. E durante o restante do ano eles vão revendendo essa polpa. E por último temos a logística de saída. A logística de saída é após a empresa ter feito a produção, ela vai pegar esses produtos e entregar para o cliente. Então, à medida que os materiais vão correndo pela produção, eles podem ser classificados como alguns tipos de estoque. É o estoque de matérias-primas, no caso de uma empresa que produz ração, os grãos, grão de milho, grão de soja. Essas matérias-primas entram em processamento, elas são chamadas de produtos em processamento.
Ocorre que muitas vezes as matérias-primas elas passam por várias etapas. Por exemplo, a soja ela pode ser moída, mas depois ela vai passar por outras etapas, como por exemplo, colocar aditivos e tal. Então a soja, ela entrou no processo de moagem, ela é produto em processamento. E aí depois vamos ter um estoque de soja moída. Esse estoque de soja moída é um produto semi-acabado, porque ele não está acabado ainda. E aí nós podemos ter também materiais acabados ou componentes. Materiais acabados são aquele material que já está pronto para uso, mas ainda vai ser agregado alguma outra parte nele. Nós podemos esclarecer bastante isso pensando numa indústria de automóvel. Nós podemos ter na indústria de automóvel uma peça já acabada e pronta para ser usada. Isso é um material acabado ou um componente do carro, mas ele ainda vai ser colocado no carro. E por último, temos os materiais acabados, que é aqueles materiais que vão ser entregues daquela forma para o cliente sem mais nenhuma alteração. Na indústria de ração, seria a ração. Na indústria de carro, seria o automóvel. Na indústria de madeira, seriam as madeiras prontas para serem utilizadas na construção. Então aqui nós temos uma lógica que, olha, entram as matérias-primas, essas matérias-primas entram em processamento, elas viram produtos semi-acabados, e depois materiais acabados ou componentes, e depois produtos acabados. Aqui não necessariamente precisa passar por todas essas fases. As matérias-primas podem passar por matérias-primas, materiais em processamento e depois já produtos acabados, sem se transformar em produtos semi-acabados e componentes. Essas duas fases, dependendo do tipo de produção, elas podem não existir. E essas três fases de materiais em processamento, materiais semi-acabados e componentes, elas são um processo produtivo. Então, nós sabemos que em toda atividade empresarial requer máquinas, materiais, equipamentos, serviços para poder operar. E todo esse processo produtivo ele exige os materiais, existem os insumos para que seja produzido. Professor, existe algum tipo de atividade produtiva que não requer insumo? Não que eu tenha conhecimento. Professor, mas no caso da televisão, ela não tem insumo? Claro que tem. Ela tem como insumos diversos materiais que são utilizados nas gravações, energia, internet, tudo isso são insumos. Uma empresa que faz material de limpeza, ela também precisa de insumo. Ela precisa dos materiais de limpeza, de energia. Uma empresa que faz serviço de segurança, ela também utiliza energia, utiliza o fardamento. Se é uma segurança armada, ela precisa de munição. Tudo isso são insumos que essa empresa necessita para trabalhar. E aí, durante esse processo, esses materiais e insumos precisam ser garantidos. E precisa ter um certo grau de certeza. Você não pode estar iniciando a produção sem saber se o próximo insumo vai estar disponível. Imagina, por exemplo, uma empresa que começa a produção de um lote de sorvete sem saber se no final a energia que ela precisa para congelar esse sorvete vai estar disponível. Ou sem saber se a quantidade de leite vai estar lá. Ou mesmo, ela não iniciou, mas ela recebe os pedidos, mas não sabe se vai conseguir atender esses pedidos. Temos aí um problema, né? Então, esses estoques, esses insumos precisam ter um certo tipo de garantia. E para isso, nós temos que gerenciar muito bem as análises, as ordens de compra. Então, as ordens de compra geralmente começam com análise das ordens de compras recebidas, ou seja, vamos analisar as ordens de compra que nós recebemos anteriormente, fazer uma pesquisa e identificação de seleção desses fornecedores. Isso aqui nós estamos pensando no setor de compras, tá? Então, o setor de produção envia as ordens de compra para o setor de compras. O setor de compras pesquisa e identifica os fornecedores que vão fornecer para aquela empresa. E aí faz uma negociação de cada ordem de compra com o fornecedor selecionado. Por fim, ao acompanhamento, fornecimento e entrega dessas ordens de compra e o recebimento do material da ordem de compra.
Eu já trabalhei em uma empresa de material para construção e o meu trabalho consistia basicamente nisso. Lá a gente recebia as ordens de compra das lojas que vendiam. Essa empresa tinha várias lojas, as lojas vendiam os materiais e precisava repor o estoque. E aí, para repor o estoque, elas mandavam as ordens de compra. A gente analisava essas ordens de compra e aí ia verificar quais fornecedores tinham aquele material, os melhores preços. Havia casos em que só um fornecedor iria oferecer esse produto, como por exemplo, produtos que a marca é especificada. Lá, por exemplo, se a loja vendeu a tinta Souvenir, ela tem que repor um estoque da tinta Souvenir. Não tem como repor um estoque de outra marca, porque o cliente vai querer aquela marca. Agora temos produtos que não fazem muita diferença na marca. Por exemplo, cabo elétrico. Aí a empresa ia ver os diversos fabricantes de cabo elétrico e ia escolher aquele que tivesse o melhor preço. E aí depois a gente tinha que negociar muitas vezes os preços com esses fornecedores. Alguns fornecedores não tinham como negociar o preço, ele já tinha aquele preço fixado. Depois disso a gente tinha que acompanhar isso. Muitas vezes comprava lustres, coisas de vidro, e aí essas mercadorias chegavam danificadas, a gente tinha que verificar se a quantidade estava certa, se estava danificada. Se estava danificada, tínhamos que comunicar o fornecedor para ele fazer a troca. E se estivesse tudo ok, receber esse material e enviar agora uma ordem de pagamento para o setor de pagamentos. Os estoques podem ter essa função estratégica. Aqui nesse slide eu estou mostrando aqui uma foto de madeira. Nessa madeireira tinha esse estoque de função estratégica porque o período de chuvas não era tão curto. Nós estamos na região amazônica. Esse período de chuva impedia que os caminhões conseguissem trazer madeira para o pátio da serraria. Então, durante o período em que era possível retirada dessa madeira, todas as serrarias costumavam retirar mais madeira do que elas conseguiam serrar. Por que isso? Porque elas formavam um estoque para que quando chegasse essa época de chuva, elas continuassem durante mais um período trabalhando. Senão elas iriam, durante esse período, parar. E elas não queriam ficar paradas durante esse período. Então isso era um estoque estratégico. Um outro exemplo é a Petrobras. A Petrobras ela trabalha com combustível. E muitas vezes pode surgir uma guerra, pode surgir alguma instabilidade política que faz com que o combustível que o petróleo não chegue nas refinarias da Petrobras. E aí, como o petróleo não chegou nas refinarias da Petrobras, ela não vai conseguir produzir. Então, para que ela consiga superar alguma dificuldade momentânea, ela mantém um estoque de petróleo geralmente 15 dias nas refinarias. Se houver alguma dificuldade, ela ainda vai conseguir trabalhar mais 15 dias antes que falte petróleo para ela produzir o combustível. Professor, mas peraí, a Petrobras não produz todo o petróleo que a gente consome? A Petrobras ela produz muito petróleo na área do pré-sal. Só que nem todo esse petróleo é adequado para a produção do combustível que a gente precisa. Então a Petrobras ela vende petróleo, que é um petróleo pesado, do pré-sal, e compra um outro petróleo que é mais leve e adequado para a produção de gasolina. Então por isso que a Petrobras, apesar do Brasil exportar petróleo, ele também importa petróleo. Temos os estoques com a função especulativa. Aqui nesse gráfico nós temos o preço da gasolina no início de 2020. Então vocês estão vendo aqui, olha, o preço da gasolina continuou subindo bastante, da gasolina e do diesel. Eles subiram a gasolina de R$2 para R$2,50, isso em apenas um mês. E o diesel subiu de R$1,90 para R$2,48 em apenas um mês. O que vocês teriam feito se vocês soubessem que o combustível iria subir, se vocês fossem o dono de posto, soubessem que o combustível ia subir desse jeito? Se vocês fossem dono de posto, vocês iam comprar combustível para esperar o preço dele subir e vender mais caro. Isso mesmo, isso é um estoque especulativo. Então, modernamente, a logística e a atividade coordena essa compra de materiais, estocagem,
transporte, todo o inventário, você precisa também estar acompanhando esses estoques, armazém, toda a movimentação de materiais, dentro da fábrica até a entrega dos produtos ao cliente. Então, dentro dessa conceituação, a logística compreende a coordenação do movimento de materiais desde a entrada no estoque de matérias-primas e até mesmo antes, quando a empresa é responsável por transportar esses produtos do fornecedor até o estoque, passa pelas instalações da empresa até o recebimento do produto acabado pelo cliente. E dentro dos componentes de sistemas logísticos nós temos a cadeia de fornecedores, que abastece o sistema produtivo da empresa, temos as unidades de manufatura, que é as unidades que vão pegar essas matérias-primas e processar elas para entregar produtos acabados ao cliente. Tem uma cadeia de consumidores. As cadeias de consumidores são aquelas pessoas que vão utilizar os nossos produtos. Podem ser empresas, podem ser consumidores finais. Dentro da cadeia de consumidores finais, eu posso ter grupos específicos, como por exemplo, outras indústrias vão utilizar esses produtos para consumir. Posso ter uma determinada classe etária, um determinado tipo de pessoa, ou uma determinada área geográfica. E temos também a interface entre fornecedores, manufatura e consumidores. Isso é basicamente o transporte dos materiais e produtos acabados. Essa foi a nossa quinta aula. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Educação à distância, mudando realidades.